irmã Fátima talvez tenha alta no final dessa semana, não é? Hein? Hoje, já acertou então, né? E a Sheila, a esposa do Kleber, está internada, né? Precisou fazer uma cirurgia e foi mantida no hospital, mas está também passando bem, né? Uma coisa quase dentro da normalidade. Bem, irmãos, nós estamos aproveitando este período de recesso, que eu não escolhi ainda um livro para nós estudarmos, estamos respondendo umas perguntas, né? Estão sendo feitas, que já foram feitas, e hoje eu vou prosseguir, né, com esse mistério, né? Não sei se tem chegado perguntas, ainda não, né? Não vi, mas os irmãos tendo perguntas podem mandar para o site, né, da igreja, e a gente vai responder. A pergunta de hoje são duas. Os batistas vêm antes ou depois da reforma, a chamada reforma protestante? Qual a verdadeira origem dos batistas? Nós tivemos influência dos anabatistas? Efetivamente, a partir de que ano na história a denominação batista passou a existir no Brasil? Não é sempre que as pessoas têm interesse histórico, né? Mas um povo sem história é um povo sem memória, né? E por isso é muito interessante e importante, eu me sinto lisonjeado, né? Não porque sou professor de história da igreja, mas quando alguém faz perguntas de origem histórica. Mas essa é uma pergunta trabalhosa, né? Vamos tentar aqui responder da forma mais resumida possível, por causa do tempo. Há 4 teorias acerca da origem dos batistas. Eu vou usar algumas projeções. Eu gostaria que a mídia colocasse a projeção de número 1, porque isso tem a ver com a primeira teoria sobre a origem dos batistas. Espero que funcione. Ok. Está dando para vocês verem? Clica aí dentro, é um vídeo. Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo, como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Bem, esse vídeo, né, que obviamente é um vídeo, por favor, não sei se Jesus era assim, se João Batista era assim, mas ilustra bem, né, a questão do batismo de Jesus, e até dentro da maneira nossa batista de entender, o batismo por imersão e essas coisas todas. Ele explica a primeira teoria. A primeira teoria sobre a origem dos batistas é chamada de JJJ. Jesus, João, Jordão e Jesus, ou João, Jesus e Jordão. Ou seja, porque Jesus foi batizado por João Batista, Jesus se tornou um batista, né? Você é batista porque você foi batizado numa igreja batista, né? Por um batista. Como Jesus foi batizado por um batista, porque o nome Batista não era sobrenome. O Batista, dado a João, era um apelido porque ele batizava, né? É João o Batista, tanto que a tradução certa é essa. Bem, se um batista batiza alguém, aquela pessoa se torna batista, e à luz desse tipo de raciocínio, Jesus se tornou um batista, né? Eu não tenho dúvidas nenhuma, irmãos, de que o ensino de Jesus Cristo é um ensino dos batistas. Eu não tenho dúvida que a igreja de Jerusalém era uma igreja batista, porque senão eu não seria batista. Se eu fosse convencido de um outro grupo religioso que, a meu ver, estivesse mais próximo, né, dos ensinos do Novo Testamento, eu iria para aquele grupo. O que não significa, por favor, ao dizer isso, que a verdade de Deus está conosco, nós somos os donos da verdade, o Espírito Santo só age em nosso meio. Não é nada disso, né?
Deus tem o seu povo com vários nomes, em vários lugares, e exercendo o seu poder e a sua vontade, e espalhando o seu evangelho através das denominações sérias, não é, que existem. Hoje, infelizmente, nós estamos com um número muito grande de igrejas que descem de paraquedas. Você não sabe aonde. De repente ela aparece, não é? Você não sabe de onde vem, não sabe o que eles ensinam, e o pior é que nem eles sabem o que eles ensinam. Grande parte da liderança da igreja não sabe nada de nada, não é? Você, quando pergunta sobre alguma coisa, você vê claramente que eles não têm base estabelecida em nada. O negócio é formar um grupo, é fazer um grupo, é levar para o cartório, é registrar e fazer dinheiro, né? Ali com aquele grupo. Mas existem denominações históricas, sérias, né? Que estão fazendo a obra de Deus. Essa teoria ela surgiu na Inglaterra, de onde chegou aos Estados Unidos, e por um bom tempo se tornou quase na única teoria que podia ser aceita por quem quisesse ser um pastor ou um líder batista. Tá? Houve uma época na nossa denominação que, se você dissesse que não cria nisso, não, eu não aceito a teoria JJJ, eu não creio nesse negócio de Jesus, Jordão, João Batista, Jordão e Jesus. Não aceito isso, não acho que a nossa origem não está aí. Você não seria consagrado pastor. As igrejas não te aceitariam. Depois, com o tempo, obviamente, isso foi se mostrando difícil, né, de ser mantido, e aí começaram as aberturas. Porque João, como eu disse há pouco, era chamado de Batista, porque ele batizou o Senhor Jesus ao ser batizado por João Batista no Jordão. Jesus, então, se tornou um batista. Essa teoria tenta juntar todos os elos possíveis de uma corrente que os seus correligionários acreditam existir como uma espécie de um rio subterrâneo, não é? O rio subterrâneo é aquele rio que desaparece, um pouco mais na frente ele aparece, desaparece de novo, aparece outra vez, e que isso explicaria a ausência dos grupos batistas desaparecendo ao longo da história, grupos que creem no que nós cremos hoje, mas que você não vai encontrar, né? Em vários períodos da história, você não vai encontrar. A explicação é que, como um rio subterrâneo, ele ficou coberto por baixo até reaparecer. Completa-se assim uma cadeia sucessória, né? Desde os tempos apostólicos até agora. A segunda teoria é o relacionamento com o antipedobatismo, ou seja, todos os grupos identificados como cristãos e que não batizavam bebês poderiam e deveriam ser considerados ao longo da história como batistas. Mas isso é uma falácia, irmãos, enorme, porque nós temos diversos grupos batistas, chamados de batistas, e que não tem nada a ver com os batistas. Eu vou mostrar aos irmãos um vídeo dos mandeanos, ou mandeus, que existe no Iraque, e que são chamados lá de batistas, e são conhecidos por batistas. E nós, os batistas lá no Iraque, quando nós nos identificamos, temos que ter cuidado de dizer: eu sou um cristão evangélico batista, porque se eu disser para um iraquiano eu sou batista, ele vai me confundir com esse grupo que deve ter uns 50 a 60 mil aderentes. Tem igrejas, tem inários, tem livros sagrados. Vamos dar uma olhadinha aí numa das práticas de batismo deles, né? Que dá esse nome. Não é o segundo, isso. Eles se chamam de batistas, eles existem pelo menos desde o ano 600 depois de Cristo. É mais antigo do que qualquer denominação evangélica, não é? Eles não são evangélicos, eles são gnósticos, né? Mas eles dizem que João Batista era o Messias. Eles explicam o seguinte: Jesus Cristo era discípulo de João Batista, e essa história que a Bíblia diz que João não queria batizá-lo, né? Nós entendemos que João não quis batizá-lo porque Jesus era superior a ele. Eles dizem que não, que João não queria batizá-lo porque esse discípulo chamado Jesus era rebelde e estava ensinando umas coisas estranhas sobre o verdadeiro Messias, porque o verdadeiro Messias é João Batista.
não é Jesus. Então Jesus estava dizendo que era o Messias e o João não queria batizá-lo. Né? Ele disse, eu não quero te batizar não. Mas aí ele convenceu João de batizá-lo, mas depois não teve como ficar como discípulo de João e foi pregar a sua doutrina, e é um Messias falso, um Messias espúrio. Eles ensinam isso até hoje, que o verdadeiro Messias é João Batista. Não tem nada a ver, obviamente, com a gente, nem nada a ver com esse nome Batista, mas eles usam e são chamados de Batista por causa da prática de batizar no rio e por imersão. Existem dezenas de grupos, existiram antes da Reforma Protestante inúmeros grupos apelidados de batistas porque viviam às margens do Rio Jordão fazendo batismos, e batismo afundando as pessoas na água, né? Não batizando crianças, e que eram apelidados de batistas, mas não tem nada a ver com a gente. A terceira teoria é o relacionamento, tem a ver com os anabatistas, né? Essa aí já é mais conhecida e mais moderna para nós. Vamos ver o terceiro vídeo. Aqui os irmãos têm a cidade de Zurique e vai mostrar, esse vídeo vai mostrar o local onde surgiu a primeira igreja anabatista. Eu estive lá perto, né, mas não consegui chegar ao local. Tem uma casa lá, que foi a casa onde se reuniu a primeira igreja anabatista. Não é mais a mesma casa, obviamente ela foi, a casa original foi destruída e reconstruída, mas o local é nessa casa que aparece quando pelo menos uns 10 ou 11, talvez 12 homens da Igreja Reformada de Zwinglio, não aceitando o batismo de crianças, foram expulsos da Igreja Reformada, receberam a ordem de ou batizam suas crianças ou saiam da cidade. E eles resolveram desobedecer. Naquela semana nasceu uma meninazinha, filha de um dos líderes desse movimento, e ele desafia, né, a ordem que recebeu e praticamente ele que lidera o batismo desses homens. E aí vai ter a origem dos anabatistas. E não batizaram por imersão, eles batizavam por aspersão, porque a forma imersionista era praticamente desconhecida, tá? Raramente se fazia isso. Então não é verdade que todos os anabatistas batizavam por imersão. Foram castigados morrendo afogado, exatamente porque ensinavam que o batismo não era para ser ministrado às crianças, era só para quem podia crer. E aí, como uma espécie de deboche, de castigo, né, muitos deles morriam afogados, mas não porque batizassem por imersão. O batismo de imersão vai acontecer um pouco mais adiante, né? Vai ser resgatado com uma forma original, uma forma evangélica de se batizar, mas ainda não era nesta época. Os anabatistas hoje ainda existem, são chamados de menonitas, né? Eles foram reformados na Holanda pela conversão de um padre católico que se tornou um anabatista, e a perseguição aos anabatistas era muito grande por causa da tragédia de Münster, que aconteceu em 1524, 1525, eu já falei sobre isso, né? E o nome anabatista virou um xingamento, virou uma coisa assim pavorosa. Se você queria aborrecer alguém, ou você queria chamar alguém para briga, apelidar essa pessoa de anabatista, né? Ele partia para dentro de você mesmo, porque anabatista era sinônimo de depravação, era sinônimo de rebeldia, era sinônimo de desobediência, numa tremenda injustiça, né, feita aos anabatistas evangélicos, que era um grupo apegado às escrituras, sério nas suas pregações, mas que foram confundidos com esse grupo de fanáticos que esperavam a vinda de Cristo para a cidade de Münster, na Alemanha. Eles aguardavam que Jesus ia descer do céu para tomar a cidade, e enquanto ficaram na cidade, eles fizeram coisas loucas, né? Os seus líderes tomaram mulheres como esposas e se tornaram bígamos, e a comida começou a faltar, e eles tomavam a comida do povo para comer, até que luteranos e católicos se juntaram pela primeira vez na história para fazer um exército e expulsar da cidade de Münster esses anabatistas falsos, numa das carnificinas mais pavorosas que se tem na história. Os irmãos imaginam que a cada 10 metros era fincado um poste, e nesse poste era fincado um chamado anabatista pelo ânus, com a ponta saindo na cabeça. E durante 80 quilômetros você acompanhava esse tipo de
de castigo tenebroso, né? E isso marcou a história da Europa e da Alemanha, e as pessoas não queriam ser chamadas de anabatistas. Então, na Holanda, esse padre, ele ao se converter ao anabatismo, fez algumas pequenas mudanças, e aí passaram a chamar os anabatistas pelo nome dele. Ele chamava-se Simon, Menon Simons. E aí os anabatistas passaram a ser chamados de menonitas, que é o nome que eles têm até os dias de hoje. São muito parecidos conosco, né? Tanto que a nossa herança espiritual tem a ver com os anabatistas. Nós aprendemos a não batizar crianças com eles, aprendemos a questão de colocar o Estado no seu lugar e não interferir na vida da igreja com eles. A liberdade congregacional também foi aprendida com eles, né? Através do movimento que separatista da igreja anglicana foi para a Holanda. Ao chegar à Holanda, compraram a propriedade de um menonita, entraram em contato com o menonita e aí começaram a conversar sobre doutrinas, e aí ele foi convencendo, né, aquele grupo de separatistas que vão se tornar, então, nos primeiros batistas da história. E aí a gente entra na quarta teoria, que é a restituição separatista na Inglaterra do século XVII. Pode aí exibir também, agora já não são mais vídeos, são apenas slides mesmo. Nós vamos ter aí a face dos dois principais líderes desse movimento que hoje nós chamamos de batista, John Smyth, ou John Smith, e Thomas Helwys, né? O John Smith liderou o grupo que fugiu da Inglaterra para a Holanda, que teve esse contato com esse anabatista, ou menonita. Era um professor de teologia muito hábil, lia grego e hebraico com facilidade, direto, né, das escrituras. E o Thomas Helwys era um advogado que era o braço direito e que tinha posses financeiras e levou o grupo todo para a Holanda, não é? E foi quem financeiramente sustentou o grupo lá por quase 2 anos. Mas eles se desentenderam porque o John Smith começou a ficar em dúvidas em relação à doutrina dos anabatistas. Quando ele se convenceu do batismo de crentes, ele pediu ao pastor menonita que o batizasse. Olha, eu fui batizado como era criança, meu batismo não vale, eu queria que o irmão me batizasse. Não, eu só batizo você se você se tornar menonita, mas eu não quero me tornar menonita. Tem algumas coisas que vocês ensinam que a gente não concorda. Não, se você não se tornar menonita, eu não te batizo. Aí John Smith fez uma coisa complicada de entender. Ele se tornou um chamado sebatista. Já que ninguém queria batizá-lo, ele batizou-se a si mesmo. Por aspersão, a palma da mão, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Depois batizou os outros. Aí ele foi apelidado de o Sebatista. Aí quando argumentavam com ele, mas você não pode fazer isso, ele tinha um argumento interessante. Ele perguntava, o pastor menonita que perguntava, como é que você faz isso? Como é que você se batizou assim mesmo? Aí ele falou, escuta aqui, quando você celebra a ceia, quem te dá a ceia é o diácono ou você pega e toma? Não, eu pego e tomo. Então, a mesma coisa, você pega o sacramento e toma por sua conta. Eu peguei o sacramento do batismo e fiz por minha conta, não é? Podia ter havido uma compreensão, não houve, mas ele depois permanece com dúvidas a respeito dos menonitas, fala em se tornar menonita. Aí o Thomas Helwys diz que não posso aceitar isso, volta com o grupo para a Inglaterra, e por volta de 1611, 1612, ele funda a primeira igreja na Inglaterra, no bairro de Spitalfields, que vai dar origem ao que nós chamamos hoje de a primeira igreja batista na história. A maior parte dos historiadores e professores de história dos batistas aceitam como correta esta última teoria, à luz do fato de que a história não vive de suposições e nem de desejos, mas de documentos. Se nós pegarmos a história aqui da nossa igreja, em Parque São Basílio, e formos retrocedendo no tempo, o máximo que nós vamos chegar é em 1608, em Amsterdã, na Holanda. Depois não tem mais nada antes, né? Então, há uma linha sucessória de história que vai, por exemplo, vamos pegar a nossa igreja, né? Nossa igreja vai para Campo Grande vai para a Primeira, etc., até chegarmos em Amsterdã, na Holanda, em 1608. Antes disso, não existe mais documentos históricos que provem nenhuma continuação ou de igrejas que vieram sendo fundadas antes. Então, historicamente, a nossa origem está mesmo no século XVII,
na Holanda, mas a antiguidade, queridos, não é prova de verdade. Se a antiguidade fosse prova de verdade, a religião mais certa do mundo seria o hinduísmo. O hinduísmo tem 5.000 anos de existência. Não tem religião tão antiga como o hinduísmo, né? E nós sabemos que o hinduísmo é um paganismo pavoroso. Só de deuses eles têm 32 milhões de deuses, né? Ai, ter deus assim não sei aonde, né? Então, são 3 deuses principais, dessa trindade deles saem os outros 32 milhões de deuses. Jesus Cristo é um dos deuses deles, é um avatar, como eles chamam, né? Então, a verdade não está na antiguidade. A Igreja Romana alega para si que ela é verdadeira porque ela é mais antiga. Primeiro, temos que ter cuidado com essa afirmação. Qualquer católico que tiver um pouco mais de bom senso, é só ler um livro de um padre chamado Hans King, um livro chamado A Igreja Católica. Ele escreveu 2 excelentes livros. A Igreja Católica, e o segundo é A Igreja Católica Tem Salvação? E ele é um padre que deu dor de cabeça tudo quanto era papa do tempo dele, né? Doutor em teologia, formado numa opção de coisa. Ele, nesse primeiro livro, A Igreja Católica, ele vai mostrando que ele já começa dizendo assim: meu irmão católico, se você pensa que a Igreja Católica primitiva é essa que você segue, você está enganado. Aí ele começa a mostrar as práticas da igreja primitiva, que são bem parecidas com as nossas, não é? E que não tinha todo esse arcabouço eclesiásticos e bispos e essas coisas todas. Era uma estrutura muito mais simples. De qualquer maneira, historicamente falando, não tem como. Aonde você for, você vai encontrar a referência à Igreja Católica. A primeira vez que se usa a expressão Igreja Católica é no ano 110, quando Inácio de Antioquia, não tem bem certeza, agora está me falhando o nome, que foi um bispo da época, escreveu a expressão Ecclesia Catholica Est. A igreja é católica, ou seja, universal, pertence a todo o mundo. Não foi Inácio de Antioquia, foi um outro bispo importante, não é? Mas foi ele quem deu esse nome, e nós entendemos que você tinha uma igreja católica comum até o ano mais ou menos de 1363, 1054, perdão, até o ano de 1054, quando houve a cisão da Igreja Oriental com a Igreja Ocidental. A Igreja Ocidental passou a ser chamada comumente de Igreja Católica Romana e a Igreja Oriental de Igreja Ortodoxa, ou Ortodoxas Orientais. Já havia os papas antes, não é? Mas algumas práticas dos papas não são as práticas de hoje, e a igreja pode ser chamada de católica comum. E vai até um bom tempo, até o século IV, mais um pouquinho da metade do século IV, com práticas ainda bem chegadas ao Novo Testamento. Depois começa um desvio enorme, né? Um afastamento total da simplicidade do Novo Testamento. Então, isso não nos preocupa, essa questão de antiguidade. A nossa doutrina é bíblica, a nossa doutrina é antiga, mas a história da igreja não necessariamente. Eu conheci um pastor, foi muito meu amigo, Dr. Benilton Bezerra, foi pastor da primeira igreja batista de Laranjeiras. Eu acredito que no Brasil ele foi o primeiro professor de história da igreja a se levantar contra essa teoria de que os batistas vêm de Jesus, sendo batizado por João no Rio Jordão. Dr. Samuel Fairclough, um dos mais respeitados historiadores batistas também, diz que ligar os batistas com quaisquer outros ramos primitivos da igreja cristã carece de apoio histórico convincente. Há um livrinho, estou falando livrinho não por desrespeito, o autor é uma pessoa muito séria, mas falta a esse autor elementos históricos para provar o que ele tenta provar num livro chamado Rastro de Sangue. Quem lê o Rastro de Sangue vai chegar até a última página e não vai encontrar uma referência de livros nenhum. Ele não menciona livro nenhum. Isso academicamente não tem valor nenhum. Qualquer coisa que seja, você tem que ter uma bibliografia. Diz ele que a biblioteca dele tinha 400 mil volumes. E eu acredito, ele não tinha razão de dizer. Mas por que ele não botou lá o nome, pelo menos, de uns 150 ou 200 livros, né, que ele poderia usar para provar a história do Rastro de Sangue, que começa com João batizando Jesus
lá no Rio Jordão e vai tentando juntar uma série de grupos que aparecem. Mas faltam elementos históricos, né, para provar isso, né? E aí se vem a pergunta que sempre se faz: nós somos ou não somos protestantes? A congregação separatista de refugiados ingleses de Amsterdã, que depois retornou para a Inglaterra, com a sua presença inicial na reforma matricial da Inglaterra e dos princípios tomados pelos menonitas na Holanda, e nos tornando, assim como somos nos batistas, nos colocam entre os herdeiros da reforma, não da reforma matricial, a reforma ligada ao Estado, e nem mesmo dentro da reforma clássica, mas nos coloca na chamada reforma radical, que é esta que surge na Suíça, dentro da reforma zwingliana, que por sua vez surgiu, de certo modo, um pouco antes da reforma de Lutero. Quando Lutero começou a reforma na Alemanha, Zwinglio já estava fazendo a sua reforma na Suíça, né? Quando a reforma fez 500 anos, Deus me deu o privilégio de ir à Alemanha e ir à Suíça. E eu fui também às igrejas reformadas de Zwinglio, né? E pude lá ver, então, os elementos históricos e a diferença que há um pouco entre os reformados dos luteranos. Movimentos anteriores à reforma protestante, como a dos paulicianos. Vamos mostrar mais um slide, o slide número 5. Aí eu falo de alguns movimentos que vêm antes dos protestantes e que eram bem parecidos conosco. Este primeiro quadro é um quadro dos paulicianos. Os paulicianos existiram por volta do ano 650, do ano 700, na Turquia. Eles levavam o cristianismo tão a sério, né? Por isso que se chamavam paulicianos. Eles se inspiravam no apóstolo Paulo, e quando a pessoa se tornava pastor, tinha que tomar um dos nomes dos discípulos de Paulo, ou Timóteo, ou Tito, não é? Aqueles nomes que tem no Novo Testamento. Eles eram protegidos, irmãos, pelos muçulmanos. Os muçulmanos em guerra com os cristãos do Oriente, mas eles fizeram uma cidade e os exércitos muçulmanos cercaram a cidade e protegeram os paulicianos dos católicos. E a justificativa dos muçulmanos era essa: eles são cristãos de verdade, eles vivem o que Cristo ensina, então nós os respeitamos, né? Durante muito tempo eles foram protegidos pelos próprios muçulmanos e puderam ter 2 séculos de existência, mas depois a perseguição se tornou muito grande, os muçulmanos perderam a força ali naquela parte do Oriente Médio e os católicos orientais, principalmente, invadiram os redutos paulicianos e os destruíram de uma forma assim muito violenta. Depois nós temos aí o retrato não é a figura, né, baseado em quadros antigos, do Pedro Valdo. Na verdade, o nome dele era Valdo. Depois é que botaram o apelido nele de Pedro, né? Ele era um comerciante muito rico da cidade de Lyon, na França, e ele, numa missa, ele ficou assim chocado com a palavra do padre, quando o padre leu aquele texto: se você quer ganhar a vida eterna, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele voltou para casa perturbado com aquele negócio e disse: não, tem alguma coisa errada aí, né? Aí chegou à seguinte conclusão. Primeiro, ele chegou numa conclusão correta: isso não é para todo mundo. Ele estudou a situação contextual do rapaz, a quem Jesus disse isso. Havia um contexto ali para Jesus dizer aquilo para aquele moço. Aquele moço era apegado às riquezas. Mas Jesus não estava falando isso para todo mundo tem que vender tudo que tem e me seguir, porque senão você não tem nem como manter a própria igreja, não é? E ele disse: bem, mas há uma ordem para alguém fazer isso. Ele, como era muito rico, ele vendeu tudo que ele tinha, deixou dinheiro suficiente para a esposa e as 3 filhas que ele tinha viverem até o final da vida sem precisar de um tostão, né? Pagou 2 traduções da Bíblia para a França da época e saiu de pés descalços para pregar o Evangelho pela Europa. Foi juntando adeptos nas suas caminhadas, que eram chamados de os pobres de Lyon, né? Que depois vão ser apelidados de os valdenses. Os valdenses existem até hoje, são chamados de protestantes antes do protestantismo, porque eles aderiram às doutrinas protestantes. À medida que o tempo foi passando e Valdo começou a ser perseguido
pela Igreja Romana, ele começou a fazer o que Lutero faria depois. Começou a estudar na Bíblia para responder às acusações, né, que o clero romano fazia, e foi descobrindo as doutrinas evangélicas, né? Quando a reforma protestante aconteceu, se descobriu que já havia um grupo até relativamente numeroso de cristãos que praticavam aquilo que o protestantismo depois vai ensinar, principalmente na Itália, nos Pirineus da Itália. Foi um povo tremendamente perseguidos, maltratados de toda a espécie, mas conseguiu sobreviver até hoje. Na Itália, hoje nós temos vilas só de valdenses, apesar do país ser católico. Eles têm um idioma próprio, eles falam um dialeto valdense, quer dizer, você chega lá, se falar italiano, tem que melhor aprender o idioma valdense. Tem igrejas enormes na Itália e tem valdenses na Argentina e no Uruguai, por causa da colônia de italianos que vieram para lá. Quando eu estive no Uruguai, eu fiquei um domingo na igreja valdense, né, assistindo lá o culto, conversando com a liderança deles. Eles têm uma vila, uma região de rural do Uruguai, que é toda deles, né? E tem máquinas modernas, eles são respeitadíssimos como produtores, são liberais, né, em termos de teologia, mas impressiona a maneira deles serem organizados como eles são, né? Passa um outro quadro em seguida, querido, o sexto, que tem mais um grupo. Esses aí são chamados adeptos de Wycliffe, né? São os lollardos, pregadores dos pés descalços, inspirados em um padre chamado, que foi chamado, recebeu o título depois de a estrela d'alva da reforma, John Wycliffe, ou John Wycliffe. Saíram pregando o evangelho. Esse também ainda não existia os protestantes, mas eles saíam pregando aquilo que os protestantes vão pregar, a mesma coisa, por isso também são chamados de protestantes antes do protestantismo, mas o povo chamavam de lollardos, ou padres dos pés descalços. Temos depois, então, já na hoje República Tcheca, os chamados, a igreja que vai ser chamada de Igreja dos Irmãos Morávios, né? Que também vem antes da reforma e aderiu, já tinha os princípios reformados. Essas igrejas, os lollardos não existem mais, né? Mas a Igreja dos Irmãos Morávios existe e é bastante forte. Foi, na verdade, a primeira igreja a mandar missionários para o exterior, para pregar o evangelho aos povos pagãos, foram os morávios, através do seu bispo maior, que era o conde Nicolaus Zinzendorf. Ele não ganhou o título de pai das missões modernas, porque não foi a sua denominação que mandou. Quem mandou os missionários foi ele, com o dinheiro dele, né? Então, responda a parte final da pergunta, quanto à questão da obra no Brasil. Quando é que os batistas começaram aqui no Brasil? Sem dúvida, irmãos, a obra batista no Brasil começa com a organização da Igreja Batista de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, hoje um município que faz parte de Campinas. Em 10 de setembro de 1871, imigrantes norte-americanos que vieram fugidos da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, a guerra pela libertação dos escravos, na grande maioria, esses fugitivos eram protestantes, organizaram uma capela de culto para eles todos. Então, essa capela que está aí, não é a mesma capela, só que é restaurada, né? Eles vêm mantendo através dos anos, para não ficar velha. Servia aos presbiterianos, servia aos metodistas e servia aos batistas, né? Eles dividiam lá os horários. E é nessa capela que vai surgir esta igreja, a primeira igreja batista norte-americana, organizada mais ou menos com uns 29 membros, que nunca teve templo. Essa igreja nunca teve templo, mas que vai ser a primeira igreja batista organizada no Brasil. Vai se converter nessa igreja de americanos, que era formado por brancos e negros escravos, que eram convertidos, né? Vai se converter um padre católico que se tornou metodista, Antônio de Albuquerque, né? Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele estuda a questão do batismo por imersão, se convence de que essa era a forma correta, pede para se tornar batista, mas ele deixou de ser padre e se tornou o primeiro pastor metodista do Brasil.
Com essa conversão dele, ele vai se tornar o primeiro pastor batista do Brasil, porque ele foi ordenado por esses batistas. Ele vai se juntar depois com 4 americanos que vieram para essa igreja de Santa Bárbara para aprender a falar português e que vão, no dia 15 de outubro de 1882, dar início à primeira igreja batista brasileira, né, que de brasileiro só tinha um membro. Foi formada com 5 membros, 4 americanos e 1 brasileiro, mas ela ganhou o título de Igreja Batista Brasileira porque os cultos eram em português, né? Aí tem a foto, aí já é foto mesmo antiga, do pastor Albuquerque. Ele morreu com 46 anos de idade, morreu relativamente novo. Vamos passar outra, onde tem a foto dos americanos. Como ele é o membro fundador, são esses 5 que fundaram a primeira Igreja Batista Brasileira, que se chamou Primeira Igreja Batista de Salvador, que hoje não está mais na Convenção Batista Brasileira. Pendeu por um neopentecostalismo perigoso, tem até apóstolos e essas coisas que acontecem nos absurdos humanos. E aí está o primeiro templo, não foi esse templo o primeiro deles, eles se reuniram quase numa chopana, mas esse foi o primeiro templo que essa primeira igreja batista conseguiu organizar. Eles mantiveram em pé por muito tempo, não sei se ainda mantém, né? Nós temos o hábito péssimo de destruir as coisas antigas, mas era tão bom, né? Se a gente pudesse manter, às vezes não dá, né? Aqui, se a gente mantivesse aquela igreja pequenininha, não ia ter como fazer, não teve jeito. Mas eles mantiveram por muito tempo. Tem uma figura uma cruz judaica estranha, né? Não sei o que significa muito para isso, né? Bem, fica aí a resposta. Na verdade, nós começamos em São Paulo através de uma igreja de estrangeiros. A segunda pergunta de hoje é a última, né? A do tempo. Pastor, uma mulher pode ser pastora? Não é pecado isso, né? Como batista. A pessoa é batista, fez a pergunta como batista. Inicialmente, irmãos, nós precisamos dizer que essa questão mulher pastora entre os batistas é uma realidade muito antiga, não é uma coisa nova. A primeira mulher a ser chamada de pastora entre os batistas foi Clarissa Danforth, que foi ordenada em 1815, quando tinha 23 anos. Então é um negócio antigo aqui no nosso meio, né? Ela se tornou pastora dos batistas do livre-arbítrio e pastoreou a igreja batista de Temachet, em Gloucester, no estado americano de Rhode Island, substituindo o pastor que a levou a se converter, o reverendo John Calvin. Bem, alguns dizem, mas Clarissa Danforth foi uma batista do livre-arbítrio. E esses batistas, conquanto existentes há muito tempo, eles são vistos quase que como uma seita batista, porque eles são arminianistas e acreditam que o crente pode perder a salvação, que negam um dos pontos capitais, né? Nossos, chamados dos batistas gerais. Em nome do livre-arbítrio, eles ensinam isso. Mas só que não muito tempo depois, em 1918, aos 35 anos, foi ordenada uma inglesa, uma britânica, a irmã Edith Gates. Ela foi ordenada como pastora ligada à União Batista da Grã-Bretanha, foi recomendada pela Associação das Igrejas Batistas de Oxfordshire para exercer o seu ministério na região dessas igrejas, se tornou pastora da Capela Batista de Little Till, uma vila onde os batistas chegaram em 1829. Ela se tornou na pastora e a sua irmã se tornou na organista oficial. Até morrer, ela morreu com 79 anos, em 1962, ela era chamada de Reverenda Gates, mas nunca perdeu o título de pastora. Embora a questão consagração de mulheres ao pastorado, vez por outra, aparecia, só a partir da década dos anos 80 é que as discussões se tornaram mais acaloradas. E não muito tempo depois passou-se a falar de pastoras batistas. No norte dos Estados Unidos e Canadá, na Grã-Bretanha, onde, aliás, a primeira mulher a assumir a função de capelã da Real Marinha Britânica foi uma pastora batista, Caroline Eglin, que seguiu depois, deixou de ser capelã, como capitã da Marinha, passou a ser pastora de uma igreja local, então ela hoje exerce o seu ministério na vida civil. Em fevereiro de 2021, na França,
em meio a algumas pastoras batistas já consagradas há alguns anos, uma delas assumiu pela primeira vez o pastorado de uma igreja, se tornou no pastor presidente de uma igreja. Há pastoras batistas na Itália, na Suíça e nos países escandinavos. Nessa efervescência, apareceram algumas pastoras na vizinha Argentina. Nos Estados Unidos, a maior denominação batista do mundo, a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, após a ordenação de 10 ou 15 pastoras, proibiu a ordenação, avisando que as igrejas que consagrassem mulheres seriam desligadas da convenção. Na última assembleia anual, que foi feita no ano passado, o assunto voltou a ser discutido sob a liderança do reverendo Rick Warren, aquele da Igreja com Propósitos, né? Essa igreja faz parte, ou fazia parte, da Convenção Batista do Sul. Mas a maioria dos delegados votou contra, terminantemente, a ordenação de pastores. O pastor Warren pediu a saída da sua igreja da convenção. Era, então, a maior igreja batista dos Estados Unidos, né? E ela pediu para ser desligada, não da denominação, a igreja continua afiliada, inclusive, à Aliança Batista Mundial, mas pediu para sair da Convenção Batista do Sul, pela convenção manter a sua posição contra a ordenação de mulheres. As Assembleias de Deus no Brasil, representando o pentecostalismo histórico, autorizou a ordenação de mulheres ao pastorado em 2011. A Convenção Batista Brasileira, mais a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, eram as três principais denominações históricas no Brasil que não permitiam a consagração de mulheres no ministério pastoral. Mas entre nós, os batistas da Convenção Batista Brasileira, a polêmica se acirrou nos meados dos anos 80. E em 2004, Zenilda Regiane Sintra, uma jornalista do interior de São Paulo, formada em teologia, esposa de pastor, foi consagrada pastora por um concílio de pastores ligados à Convenção Batista Brasileira e se tornou na primeira pastora batista no Brasil. A primeira pastora, no entanto, a ser reconhecida pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil foi a pastora Luciana Peçanha Lacerda dos Santos. Ela é professora da Universidade Estadual de Goiás e, ao que parece, assumiu o pastorado da Igreja Batista em Silvânia, em Goiás. Acredito que já temos mais de 200 pastoras consagradas no ambiente da Convenção Batista Brasileira, mas a questão ainda não foi, de fato, totalmente resolvida. Conquanto na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, as mulheres pastores são aceitas na ordem nacional, esta ordem deixou com as ordens regionais o direito de aceitar ou não a consagração de mulheres. Então, a nossa ordem, a ordem dos pastores batistas cariocas, aceita mulheres ordenadas. A última reunião que eu estive lá com eles, as duas secretárias eram pastoras, né? Mas a ordem de pastores batistas de São Paulo não aceita. A ordem de pastores do Paraná aceita. A ordem de pastores de Santa Catarina não aceita. E assim vai mais ou menos aí pelos outros estados do Brasil, né? A ordem nacional entendeu que era melhor deixar para as regiões e não bater o martelo e dizer, não, vocês todos têm que fazer essa coisa. Muita gente no nosso meio não entende muito isso. Não, mas isso não dá muito certo. Mas isso é o cerne batista, isso está inserido em nós, esse negócio de você ter liberdade de decidir sobre coisas eclesiásticas, mais do que qualquer outra denominação. Os irmãos veem, nós não temos um bispo, nós temos bispo, o pastor da igreja aqui é bispo da igreja, mas não é bispo no sentido que você tem aí na igreja metodista, na igreja anglicana, na igreja luterana, na igreja católica, né? Você não tem bispo nomeando pastores para as igrejas batistas. As igrejas batistas locais nomeiam os seus pastores, convidam os seus pastores, demitem os seus pastores, determinam o salário dos pastores, diminuem, aumentam, conforme a igreja entende que precisa fazer, e ninguém tem poder de mudar isso, né? Nós temos as nossas propriedades que são nossas. Nós compramos propriedade e não tem ninguém com autoridade para chegar aqui e dizer você pode comprar, não pode comprar. Nós fazemos parte da Convenção Batista Brasileira, mas se houver algum problema
A convenção só pode interferir aqui se nós pedirmos a intervenção. Se a igreja se reunir numa sessão e encaminhar um pedido à Convenção Batista Brasileira, para que a Convenção Batista Brasileira envie representantes e possa, então, nos ajudar a resolver o problema. Porque se não fizermos isso, eles não podem chegar aqui e dizer, nós estamos aqui porque soubemos que vocês estão criando problema com o pastor, ou que vocês resolveram aceitar isso ou aquilo, e nós discordamos. Dependendo da posição que a igreja tomar, a coisa vai parar na convenção. Aí o máximo que pode acontecer é a igreja ser desligada. Eu estava na Convenção Batista de Campos, onde a Igreja Batista de Maceió, não a primeira, mas a igreja do bairro, esqueci o nome, adotou o casamento gay, aceitou o casamento gay em nome da igreja. Os gays podem se casar. Isso foi levado à convenção, a convenção discutiu, né? Mas não chegou a uma conclusão, e aí, por orientação de alguns juízes que nós tínhamos e que eram batistas, disse, olha, não vamos resolver isso aqui agora. A imprensa está aí do lado de fora esperando ver o que nós vamos decidir para fazer aquele carnaval, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma outra decisão, vamos encaminhar um aviso à igreja de que nós vamos visitá-la dentro de mais alguns meses, vamos conversar com eles lá em Maceió, não é? E vamos levar a situação que for ao conselho da denominação. Não vamos levar isso para a convenção, porque isso vai ser complicado depois. Aí foi o que aconteceu. Foram conversar com a igreja, mas a igreja não abriu mão da sua posição, ela estava firmada, né? Convicta, né? De que está fazendo a coisa certa, e ainda está convicta disso. E aí, então, o conselho comunicou à denominação o desligamento da igreja. Ela não faz mais parte da Convenção Batista Brasileira. Continua sendo chamada de batista, né? Tem a maior parte das doutrinas batistas, mas tem essa prática de inclusão, né? Que nós não conseguimos entender que possa ser aceita, né? Entre os que aceitam, irmãos, a ordenação feminina, aí entra a pergunta que a pessoa fez, se é pecado ou não, né? A questão de ser pecado ou não, obviamente, levanta os argumentos bíblicos. A consagração de mulheres é bíblica ou é antibíblica? Se provar que é antibíblica, é pecado. Se você não conseguir provar que não é antibíblica, então fica complicado. Entre os que aceitam a ordenação de mulheres ao pastorado, explica-se que vários dos argumentos contrários à consagração de pastoras se prendem às limitações impostas às mulheres dentro do ambiente cristão, que ainda estão presas às maldições que vieram com a queda do primeiro casal, maldições estas que foram canceladas na cruz do Calvário. Eu participei de um debate, né, sobre isso, e um colega nosso foi de uma infelicidade enorme, porque um dos argumentos principais, ou quase que o argumento principal deles, era o seguinte, desculpe o que eu vou falar, irmãos, vocês imaginem uma irmã pastora menstruada, como é que ela vai celebrar a ceia menstruada? Nós ficamos olhando um para a cara do outro, entendeu? Ué, mas desde quando isso aí impede alguém? Se impede uma mulher de celebrar a ceia, tinha que impedir de tomar também. Então você tinha que dizer, as irmãs que estão menstruadas não podem tomar ceia. Já viram o absurdo que isso seria? E o camarada, pastor de uma igreja boa, grande, né? Vem com esse tipo de argumentação. As argumentações, Jesus só escolheu 12 apóstolos, você não vê pastores, homens mencionados em nenhuma parte do Novo Testamento, eles têm que ser analisados à luz de um contexto histórico importante. Se Jesus colocasse uma mulher no apostolado, no contexto, ninguém levaria a sério o movimento de Jesus, porque mulher não poderia assumir, sob hipótese alguma, uma posição de liderança. As mulheres judias eram muito bem respeitadas, mas não a esse ponto. Então Jesus não veio criar briga com ninguém, mas ele faz as coisas no subterfúgio, irmãos. A gente vê nas entrelinhas. Qual era a condição para alguém ser apóstolo? Você tem que ter testemunhado de Jesus ressurreto.
quem não tivesse testemunhado Jesus ressuscitado, não podia ser apóstolo. Isso aconteceu na hora da substituição de Judas. Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado? Maria Madalena. Foi uma mulher. Será que isso foi por acaso? Ou isso foi uma maneira de Jesus já dizer, olha, vocês têm que repensar depois essa situação. Porque se para o apostolado a condição é ter me visto ressuscitado, eu fiz questão de me mostrar ressuscitado pela primeira vez a uma mulher, né? Que foi Maria Madalena. Aí cada um toma aí a posição que quiser, mas eu acho que é um argumento bastante sério. Temos que lembrar de Débora, a profetisa, que no seu papel de juíza de Israel, e olha, no tempo do Antigo Testamento, né, possuía uma autoridade espiritual, não era só administrativa, mas uma autoridade espiritual muito grande. É só ler Juízes capítulo 4, verso 4. Então, para eles, como eu disse, o fato de Maria Madalena ter sido a primeira testemunha da ressurreição, nos dias quando uma das condições para a ocupação do lugar deixado por Judas no apostolado seria uma grosseira desrespeito aos costumes da sociedade, eu acho que pesou muito. Tem que se ter muito cuidado com essa questão do pé da letra. Se você for levar o pé da letra, mulher não pode tomar ceia. Quem foi que Jesus chamou para instituir a ceia? Só os 12 apóstolos. Não tinha mulher. Só os homens. Então, a partir dali, você pode dizer, bom, então ninguém mais pode tomar, só o homem pode tomar ceia. Mas aí já fica difícil alguém dizer, então só apóstolos. Bem, mas quem são os apóstolos? Todos nós somos apóstolos, na nossa maneira de entender, somos sucessores dos apóstolos. Aí já fica confuso, né? Porque se todos são. Então já fica uma coisa difícil, né? Eu tive aqui um irmão pastor uma vez, já senhor, e eu temendo, né, que ele ficasse ofendido com o que ele falou, mas ele veio aqui, chegou num dia de celebração da ceia, você está celebrando a ceia toda errada. Eu falei, é mesmo? Tá. Primeiro você está celebrando a ceia de manhã, a ceia não pode ser celebrada de manhã, a ceia tem que ser celebrada à noite, à tarde. Segundo, eu estou vendo que o seu pão é o pão por vita, é um pão com fermento. Você não pode, o pão da ceia não pode ser com fermento. Eu falei, o senhor está se baseando em quê, hein? Não, estou me baseando lá no que Jesus fez. Pois é, meu amigo, ele fez porque ele instituiu a ceia no dia da celebração da Páscoa judaica, onde o pão não tinha fermento, né? E aí não se tinha outro tipo de pão, mas ele não estava preocupado com pão com fermento ou pão sem fermento. E outra coisa, se o senhor for levar isso ao pé da letra, veja bem, aí eu falei, então mulheres não podem participar, porque ele não chamou mulher nenhuma. Outra coisa, em toda a mesa da Páscoa tinha ervas amargas. Jesus não mandou a gente botar ervas na mesa da ceia. Alguma referência que a gente tem que botar erva? Não, não tem. Então a coisa não pode ser entendida dessa forma literal, porque o literalismo ele é perigoso, tá? O literalismo é perigoso. Por isso que a Bíblia diz, tem um dos conselhos mais lindos das Escrituras, não seja demasiadamente duro. Não está pregando a dissolução, não. Está pregando prudência, né? Tem horas que você tem que ter o que se chama aí no popular de jogo de cintura, né? Porque senão você entorna o caldo. Você não resolve nada, você só cria uma situação muito pior do que já está. Então é preciso. E Jesus tinha uma maneira de agir dessa forma, né? De contornar as situações de uma forma fabulosa, sem perder a verdade, né? A verdade continuava. Então, eu sinceramente, irmãos, a minha questão em relação à ordenação de mulheres é que eu acho que elas teriam que acontecer sob necessidades bem especiais, sérias, né? Sérias o suficiente para que a pastora não seja vista como uma espécie de uma intrusa e questionada constantemente, porque isso é que acontece normalmente nas igrejas, né? Diz ela ouve coisas desagradáveis. Você está no lugar errado, você não tem nada que ficar fazendo aqui não. Vá sentar no banco, vá cuidar do fogão, vai fazer umas coisas desagradáveis, porque eu me pergunto, mas ela foi consagrada pastora baseada no quê? Havia um ministério específico para ela?
havia alguma coisa que ela podia fazer melhor que as outras, ou que os outros? Bom, se havia, você tem que correr o risco. Aí a igreja tem que comprar a briga. Vamos dizer, não, nós ordenamos porque ela é necessária, ela faz falta, ela é boa no que está fazendo, né? Eu conheço uma pastora, irmãos, numa igreja batista, numa comunidade, dessas comunidades bravas que a gente tem, é espetacular. Ela é espetacular, entendeu? Ela domina mesmo a situação, ela encara traficante, entendeu? Ela encara a polícia, ela encara quem tiver. E ela é respeitadíssima na comunidade, é respeitada pela polícia do lado de fora, é respeitada por quem não mora na comunidade. Eu não teria a mínima capacidade de fazer o que ela faz. E ela faz. Então ela coube certinha. Ela foi colocada no lugar certinha. Não tinha ninguém melhor para fazer aquilo. Então Deus é o Senhor, né? Da sua obra. Agora, o examinar, o ordenar porque virou moda, é bonito a gente ter mulher pastora. Aí a menina vai para o seminário, estuda. Eu também quero ser pastora. Você quer ser pastora para quê, filho? Por quê você quer ser pastora? Né? Não, eu quero ser pastor assim. Quer ser pastor por quê? Tem que ter um motivo, tem que ter uma razão. E a gente ver até onde aquilo que está levando ela a dizer que quer ser pastora realmente se encaixa nela. Eu conheci a pastora de crianças de uma igreja onde eu fui pregar, sensacional, que ela também coube direitinho porque ela faz. Mas ela é pastora das crianças 24 horas, querido. Ela toma conta das crianças, ela vai na escola que as crianças estudam. Quando os pais não podem ir, ela vai representar os pais para ouvir sobre as crianças. Entendeu? Quando tem situações complicadas na escola, ela vai esperar as crianças. Bem, aí é pastora mesmo, né? Virou mãe, pastora, tudo ao mesmo tempo, né? Não é todo mundo que tem condições para fazer isso. Então, se tiver alguém que possa trazer para si esse tipo de trabalho, eu não sou contra que se consagre, mas tem que se colocar dificuldade, como é para homens também. Aqui em Parque São Basílio não se ordena ninguém que não tenha um ministério específico, né? Todos os pastores auxiliares, a não ser aqueles que vieram de fora, né? Mas mesmo os que vieram de fora já tinham seus ministérios. Para ser consagrado aqui, mas o irmão vai ser pastor de quê? Você quer ser pastor do quê? Eu gostaria de trabalhar nessa área. Bem, vamos ver se você se adapta nela ou não. E de repente você não se adapta, não é? Tanto que eu tenho pastores, eu tenho 6 pastores do ministério, tenho 10 pastores membros da igreja, 6 com ministério específico, 4 não têm ministérios específicos, não é? Mulheres nenhuma candidata por enquanto não, né? Não sei se vai surgir, mas a gente está sempre colocando isso, né? De ouvir, eu queria ser, mas sim, eu falei isso porque eu tenho 3 que terminaram o seminário e não foram consagrados, não se encontrou para eles um ministério específico. Não vou consagrar porque simplesmente terminou o seminário. Isso eu aviso aos seminaristas, olha, não tenho esse compromisso com você, tá? Porque, irmãos, nessa parte eu sou ainda muito antigo, sabe? Eu sou muito místico. Se Deus chamou, Deus vai pôr você lá. Mas não abro mão disso, não adianta. Então, se Deus chamou, você vai. Você vai até se você não quiser. Por isso que tem pessoas que vêm chorando, né? Eu queria tanto ser missionário, mas eu não obedeci o chamado. Eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa para a irmã. Não fica aborrecido comigo, não. A irmã não foi chamada, não. Foi sim, pastor. Se a senhora tivesse sido chamada, a senhora ia na marra, ia empurrada, mas ia. Aí eu falei, o que aconteceu com Jonas? Não vou pregar para aquela gente, não. Você vai. Nem que eu te jogue dentro de um peixe, mas você vai. É o que acontece, filha. Deus te chamou, você vai. Você vai. Não tem jeito. Agora, tem 2 maneiras de ir. Senhor, eu faço a tua vontade, eu vou para onde o Senhor quiser, eu confio no Senhor, o Senhor não quer. Aí não. Eu vou para esse lugar ou não vou, não? Não vou, não. Não vai? Você vai acabando indo, meu amigo. Eu tinha um irmão, era engraçado. Ele dizia, não, eu oro pelos missionários, mas nunca eu oro para dizer, Senhor, se o Senhor quiser me chamar, o Senhor me chama. Mas eu falei, você não precisa orar também, não? Se Ele quiser chamar, Ele vai te chamar. Não, mas eu não oro não, pastor. Eu tenho pavor de cobras. Aí eu oro, Deus me manda para um lugar cheio de cobra.
Aí eu vou dizer para ele, não, você vai. Você vai aprender a lidar com cobras. Eu fui para a África do Sul, conheci um pastor nosso, sabe o que ele fazia nas férias dos membros da igreja? Ele leva comida para as cobras, dos membros da igreja, todos os membros da igreja, porque lá não tem cachorro não. Cachorro não toma conta de casa, quem toma conta da casa é a cobra. Você passa na cidade de Johannesburgo, cidade do Cabo, está tudo escrito no muro, cuidado, cobras. E à noite eles soltam as cobras e elas ficam, e o camarada não pula o muro não, porque cobra se esconde no meio do mato, fácil de pegar. Aí o que ele fazia? Ele começou a rir e disse, agora tem 4 famílias na igreja que saíram de férias. O encarregado de levar comida para elas sou eu. Falei, que comida você leva? Rato vivo. Tem que pegar rato vivo. Eu falei, meu pai, se eu for para... Eu já não servia para ser... Está vendo? Eu já não sirvo pastor para isso. Para isso não. Tenha paciência. Né? Mas ele vive num contexto. Se ele disser, não faço isso, como é que fica a situação? Quanto vale uma alma? Vale muito mais do que cobras e ratinhos vivos, né? Então, que Deus nos ajude, irmãos, a passar por essa vida complicada aí que a gente tem e pedindo sempre a Deus uma coisa, Senhor, o mundo já está complicado, me ajuda a não complicar mais não, porque às vezes a gente acaba complicando mais. Deus nos abençoe, amém.